Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Para quem ainda vive a expectativa grande para ver Jon Jones na categoria dos pesados, talvez seja o momento de aceitar que esse rolê ainda vai demorar para acontecer. Isso porque ninguém aguenta mais, haja saco para aturar o joguinho entre o presidente do UFC Dana White e o ex-campeão da categoria dos meio pesados. Antes, para quem ainda não conferiu, fiquem ligados no canal Combate, porque tá rolando a 5ª temporada da série Nascidos para o Combate, uma produção da Mixer Filmes em parceria com o Combate e com o UFC. Eu vou deixar na descrição as datas e os horários das reprises dos episódios que mostram um pouco mais sobre a vida e a carreira de nomes como Charles do Bronx, Davidson Figueiredo, Amanda Ribas e Raoni Barcelos. Mas vamos lá, porque de um lado a gente tem uma lenda disposta a colocar seu queixo na reta na categoria dos pesados contra o atual campeão Francis Ngannou, é claro, por alguns milhões de dólares extras, e do outro a gente tem o careca bilionário que é dono do UFC e que não parece nada interessado em ver isso saindo do papel. Ele não parece querer mover uma palha para fazer esse sonho dessa super luta acontecer. E o mais chato com essa briga pública é que ficam os dois batendo cabeça, e o fã de lutas, que sabe o quão histórica seria essa luta do Jon Jones contra o Francis Ngannou, é quem sai perdendo, porque ficam os dois batendo cabeça, a negociação não anda, e pelo discurso atual dos dois, fica a impressão de que Jon Jones, se estrear na categoria dos pesados, isso só vai acontecer em 2022. Mas vamos aos fatos. Em uma das sessões surpresas de perguntas e respostas com os fãs no Twitter, quando perguntado, Jones rejeitou a sugestão feita por Dana White recentemente de que ele poderia enfrentar Stipe Miocic nos pesados. Ele rebateu falando para as pessoas não se empolgarem com essa ideia, porque ele não está subindo de peso para os pesados para enfrentar Miocic. Mas quando ele for o campeão, ele pode até defender o título contra o agora ex-campeão. Aí na coletiva de imprensa pós o UFC 262, além de confirmar que o próximo adversário de Francis Ngannou será Derrick Lewis, o dirigente ainda colocou Stipe Miocic como próximo da fila contra o vencedor dessa próxima disputa de cinturão dos pesados, e simplesmente tratou como um mero detalhe a decisão de Jones sobre seu futuro. Abre aspas, depende de Jones se ele quer lutar ou não. Temos lutas disponíveis, elas estão aqui. Vou continuar fazendo lutas todo fim de semana. Se Jon Jones quiser lutar, ele pode. Se não quiser, ele não precisa. Ninguém vai forçar Jon Jones a lutar. Ele tem uma carreira incrível, um legado incrível. O vejo como o maior de todos os tempos. Você tem caras que estão na cola dele, Usman e outros caras, mas depende só dele. Ele pode lutar nesse verão ou pode nunca mais lutar. Ele pode conquistar outro título, seria como Tom Brady faturar outro Super Bowl com o Bucks. Se ele alcançar o título nos pesados, será difícil argumentar que ele não é o maior de todos, mas se ele se aposentasse hoje, eu ainda assim o consideraria o maior de todos os tempos, até que alguém faça o que ele fez. Fecha aspas. Quando Dana White fala dessa forma, ele está desvalorizando a estreia de Jones nos pesados, o que deveria ser de interesse da organização, e não só isso, ele está jogando a responsabilidade, a culpa do não acontecimento ou do atraso dessa mudança de Jones para a categoria até 120 quilos toda no lutador, como se dependesse único e exclusivamente das decisões do Jon Jones. Todo mundo está careca de saber o quanto está sendo difícil essa negociação, então quando Dana White fala isso, não passa de um golpe sujo, um golpe baixo contra o ex-campeão. E fique claro, Dana White é o presidente do UFC, como todo gestor, como todo homem de sucesso, como todo empresário que conduz seu negócio, ele está mais do que certo em proteger os cofres da organização. Ninguém está aqui dizendo que ele tem que abrir as pernas para Jon Jones e dar ao lutador tudo o que ele está pedindo, as cifras todas milionárias que ele está exigindo. Agora, demonstrar publicamente que não está nem aí caso Jon Jones nunca mais volte a lutar é um tapa na cara do mundo das lutas. Não querer ceder à falta de lucidez de Jones, achando que pode faturar os mesmos cheques milionários de Conor McGregor sem sustentar o retorno financeiro que o irlandês dá é uma coisa. Agora, tratar como algo pequeno um dos maiores lutadores de todos os tempos, se arriscando na categoria dos pesados contra os monstros que lá habitam, colocando em jogo, colocando em risco todo um legado brilhante que ele construiu ao longo de anos dentro do mundo das lutas, e mais importante, numa luta absolutamente competitiva e intrigante para o fã de lutas, é brincadeira, meu amigo. Porque depois de colocar Derrick Lewis contra Francis Ngannou na primeira defesa de cinturão do camaronês na categoria dos pesados, como Jones rejeitou a ideia de enfrentar Stipe Miocic, o presidente do UFC já disse que o Stipe Miocic é o próximo da fila, ou seja, a estreia de Jon Jones está provavelmente atrasada em 2 rodadas. Isso significa que se o lutador
for para a categoria até 120 quilos, isso só deve acontecer em 2022. E para completar, Jones também está fazendo o seu jogo de não cair na pilha de Dana White. Ao invés de dar um chilique público e pedir a valorização que ele merece, ele assumiu uma postura de paciência. Em diversas publicações no Twitter, ele já anunciou que não vai ter pressa e as coisas vão acontecer no tempo certo. Eu realmente não sei quando vou lutar, mas um tempo de descanso depois de uma década de vitórias é uma mudança bacana. Impossível. Meu nome será lembrado nos esportes de combate até eu morrer e depois. Minha luta de retorno será enorme, não importa quando aconteça. Eu tô numa busca que nenhum homem nesse planeta encarou. Não se pode apressar grandeza. Então, considerando as últimas entrevistas e as últimas postagens de Jon Jones nas redes sociais, no momento o lutador não vai correr, ele não vai ter pressa, não vai se desesperar. Ele vai cuidar com atenção dessa construção na sua versão peso pesado e ele está no momento, como ele já falou nas suas redes sociais, está construindo, está levantando muito peso, ele está cuidando primeiro, ele está primeiro ganhando força e tamanho e depois, como parte do processo, ele vai cuidar da performance, focando mais seus treinos para o MMA. E como ele falou, ele não vai ter pressa para isso. Nos últimos dias, numa nova entrevista ao TMZ, Dana White reafirmou que a organização vai seguir em frente e não descartou nem que Jon Jones se aposente e nunca mais lute no UFC. O quão ruim seria parar no topo, disse o Careca. Pensando com a cabeça de Dana White, o Careca simplesmente não tem mais paciência para ficar negociando, para ficar se entendendo com Jon Jones. E ele tem milhões de outros problemas para resolver. Então o baile vai continuar seguindo com ou sem Jon Jones na categoria dos pesados. E no caso de Jon Jones, por tudo que representa no mundo das lutas, ele não vai se rebaixar a qualquer oferta feita pelo dirigente, porque é o legado dele que está na reta e está a perigo na categoria dos pesados. E o melhor é que se essa postura do Jon Jones não for parte desse jogo, se o Jon Jones não estiver jogando, se ele não estiver controlando ou reprimindo seus demônios absolutamente insatisfeitos com essa relação com o UFC, é um sinal de que ele, enfim, está em paz. Ele não vai ter pressa para fazer acontecer, porque ele sabe que na hora certa as coisas vão acontecer. Mas para finalizar, eu sugiro que, pelo menos por enquanto, a gente esqueça esse assunto, porque infelizmente não parece perto de ter um final feliz essa novela entre Jon Jones, o UFC e essa mudança para a categoria dos pesados, beleza? Mas essa é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda essa zona, toda essa bagunça que é a relação entre Jon Jones e o presidente do UFC, Dana White? Será que isso vai afetar? Será que isso vai impedir que essa mudança de Jones para os pesados aconteça? Ou será que ela acontece sim um dia? Comenta aí.